Olá a todos, meu nome é Isabela Enoquida e eu vou apresentar o trabalho de título Produção Integrada de Fenazinas e Quinolonas de Pseudomonas aeruginosa. Bom, as fenazinas elas são compostos produzidos por Pseudomonas aeruginosa e elas possuem variadas funções na fisiologia dessa bactéria, sendo também de grande importância para a competitividade microbiana. A regulação da síntese dessas fenazinas nesse microorganismo em específico, ela é coordenada por um sistema de comunicação que é baseado em moléculas sinalizadoras difusíveis. E dentre essas moléculas nós temos as alquilquinolonas, sendo que a mais abundante dessas é a PQS. Bom, há relatos na literatura científica sobre as potenciais propriedades antioxidantes e não citotóxicas dessas moléculas. Como a gente pode observar nas imagens, ambas PQS, que é uma alquilquinolona, e a PCA, que é uma fenazina, elas apresentam em sua estrutura um anel aromático ligado a um anel heterocíclico que contém nitrogênio. Então, a possibilidade de fazer uma ressonância estrutural nos faz entender que esses compostos eles podem permitir a estabilização de radicais livres, levando a crer na sua potencial atividade antioxidante. E a atividade inflamatória, ela pode estar ou não ligada à atividade antioxidante. Então, esses compostos eles seriam de grande interesse para a indústria farmacêutica e cosmética na produção de novas drogas. Bom, para a verificação desses potenciais dos compostos, são necessárias, então, uma grande quantidade dos mesmos purificados. E por isso, então, o trabalho tem como objetivo encontrar um meio de se produzir, extrair e purificar a fenazina PCA e a alquilquinolona PQS de uma maneira conjunta. Bom, de forma mais simplificada, a produção ela começa com o preparo da placa de Pseudomonas aeruginosa com a cepa PaO1. Em seguida foram realizados o primeiro e o segundo pré-inóculos e após isso o inóculo. Parte do inóculo foi interrompido com 3 dias de cultivo e a outra parte foi interrompida com 9 dias de cultivo. E as fenazinas e alquilquinolonas elas foram extraídas do sobrenadante de cultivo por meio da extração ácido-base. Essa extração ácido-base consiste, primeiramente, a gente pega o extrato livre de células, eleva o pH dele a 11, utilizando hidróxido de sódio, e em seguida a gente extrai 3 vezes consecutivas com 1/3 do volume de acetato de etila em relação ao volume de extrato de células livres. Em seguida, então, a gente altera o pH do extrato para 2, utilizando o ácido clorídrico, e extrai do mesmo modo, 3 vezes com 1/3 do volume de acetato de etila. Bom, os extratos brutos das frações ácidas e básicas de 3 e 9 dias de cultivo foram submetidos a uma análise por CCD analítica, juntamente com os padrões da molécula de interesse. Observando a figura, na foto da esquerda, a placa ela foi revelada em luz ultravioleta e indicada nós temos a molécula de PQS, que é uma molécula azul fluorescente. Ela está sinalizada nos extratos brutos básicos de 3 e 9 dias de cultivo, que são B3 e B9. Enquanto na foto da direita, a placa está revelada com uma fração de metanol e ácido sulfúrico 10%, e a gente pode observar a presença do pH, indicado pela seta amarela, na fração A3, que é o extrato bruto ácido de 3 dias. Bom, agora que a gente tem as frações nos quais se encontram as moléculas de interesse, né, PQS e PCA, a purificação se torna mais fácil de ser realizada. As purificações de ambas as moléculas elas foram realizadas por meio de placas de cromatografia de camada delgada preparativa. E o rendimento dos purificados foram, para o PQS, na fração básica, com tempo de cultivo de 3 dias, de 8,75 mg por litro, e para a molécula de PCA, na fração ácida de 3 dias, foi de 10 mg por litro. As estimativas de pureza e a confirmação das identidades das moléculas foram realizadas através da CCD analítica pela comparação dos fatores de retenção com os padrões dos compostos por espectroscopia de ressonância nuclear magnética e por espectrometria de massas. Ainda mais experimentos serão necessários para o cálculo exato da pureza desses compostos. Mas com isso a gente conclui que, com a metodologia proposta de produção, extração e purificação integrada, elas resultaram em concentrados de quinolonas e fenazinas com um maior grau de pureza, eliminando etapas do processo. Portanto, o processo ele torna-se menos oneroso, mais sustentável e atrativo para a implementação, tanto em laboratórios de pesquisa quanto em indústrias farmacêuticas. Agradecimentos ao CNPq pela bolsa. Muito obrigada pela atenção.